Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vamos iniciar a nossa tarde, a nossa semana, né? A nossa tarde, porque a semana já começou na manhã, já tiveram aula, né? E agora à tarde, exatamente às 13h01, vamos iniciar aqui a nossa disciplina de Educação Tecnológica e Midiática, né? Com o tema da aula de assinatura digital. Boa tarde à nossa professora assistente Rosário, boa tarde ao nosso diretor de imagem Isnaba. E todos os professores que irão chegar, os professores mediadores e os nossos alunos que estão chegando aí já para acompanhar a nossa aula, né? Relembrar um pouco sobre a assinatura digital. Olha aí, boa tarde, Felipe, boa tarde, Juscelene Lima. Vamos lembrar um pouco desse tema, né, que a gente já falou em outras aulas sobre assinatura e certificado digital, tá? Mas não vamos repetir, vamos apenas aprimorar o nosso entendimento, o nosso conhecimento, o nosso assunto, certo? Beleza? Bom, como objetivo de aprendizagem, temos que conhecer os certificados digitais, certo? E compreender o que é a importância da certificação digital, né? A garantia dessa certificação digital, ok? Bom, o que é certificação digital? Certificado digital, né? A gente sabe que muitos documentos hoje, quando a gente, por exemplo, em faculdade, a gente vai pedir uma declaração que é aluno, um histórico, a gente vai pedir, já vem com aquela assinatura, tá? Do próprio sistema, sem precisar você ir lá no cartório e autenticar o documento, certo? Então, nós vamos aprender isso hoje, para que serve, as vantagens, né, os benefícios de ter um certificado digital, ok? Uma assinatura digital, as facilidades, como é que a gente faz para conseguir, tá? Bom, certificado digital é um documento eletrônico assinado por uma terceira pessoa confiável chamada autoridade certificadora. Tá? Então, quem assina esse documento é uma autoridade certificadora, a qual realiza a vinculação de determinada chave pública. Ela tem o vínculo de uma chave pública a uma entidade, né? Pessoa ou empresa, certo? Bom, em outras palavras, né, a autoridade certificadora, que é uma empresa credenciada a emitir, ela emite, ela distribui, ela renova o documento ou a assinatura ou certificado, ela revoga e gerencia certificados digitais. Emite um certificado, tá, com os dados do titular, atrelando uma chave pública ao usuário, de maneira que essa chave seja baseada na chave privada da pessoa, tá? Ou seja, só a pessoa, só aquela pessoa física que tem essa chave, tá? Desse modo, esse certificado é capaz de atestar a declaração da identidade no meio digital do titular, que possui um par único de chaves, garantindo assim a autenticidade do emissor. Dessa maneira, é o certificado digital que vai o quê? Permite a realização da assinatura digital de maneira segura pelas pessoas e pelas empresas. Bom, tem importância tanto o certificado quanto a assinatura digital. Temos a importância e vantagens para as empresas. Não é importante somente para as empresas, não tem vantagem somente para as empresas, que são as pessoas jurídicas. Temos importância também para as pessoas físicas, tá? Bom, para as empresas, que são as pessoas físicas, pessoas jurídicas, perdão, que são as pessoas jurídicas. É a identidade digital da pessoa jurídica no meio eletrônico, tá?
Além de possibilitar a assinatura de documentos, com ele também é possível realizar transações online com mais segurança. Bom, o certificado digital para as empresas é basicamente uma identidade, né? Aquela empresa, toda empresa possui o seu certificado digital. E esse certificado digital ele é reconhecido ao ponto de alguns profissionais, quando pegam o documento, já sabe que empresa é aquela, qual é o porte da empresa, que tipo de empresa é aquela, se é microempresa, se é limitada, tá? Então, ela é uma identidade digital da empresa, que possibilita a assinatura de documentos com validade jurídica, né, e a realização de transações online de forma segura. Sendo assim, o documento serve para autenticar, olha aí, todo tipo de transação e atividade online com segurança, privacidade e agilidade. É até mais ágil, gente, porque antigamente a gente pegava um documento, por exemplo, para registrar uma empresa. Tínhamos que ir num cartório, tínhamos que ir no órgão responsável de registro da empresa, protocolar, né, o processo de abertura de uma empresa, certo? Se fosse adicionar, né, mais atividade social, ou seja, adicionar um aditivo, né, constituir um aditivo, a gente tinha que fazer os mesmos procedimentos. Então, pelo certificado digital e pela assinatura digital, tudo se tornou muito mais fácil, muito mais rápido, tá? Evitando aquelas horas que você ficava em quê? Em cartórios, né? Às vezes faltava até documento e outra, você pode até mandar documentação online, onde toda a documentação vai ser certificada, certo? Cleudilene, boa tarde, seja bem-vinda. Bom, no geral, as empresas podem utilizar o certificado digital nas seguintes situações. Primeiro, utilização do certificado digital. Né? Nas situações, assinatura e envio de documentos digitais, né? Que são os contratos, acordo, recibo, promissória, declaração, com assinatura eletrônica. Olha o que eu falei da declaração. Olha o que eu falei de históricos, emitido por um órgão público, numa instituição de ensino. Tá? Então, são situações como essa, onde a assinatura e envio de documentos digitais, onde você já recebe com assinatura eletrônica. Tá? Outra situação, envio de declarações e obrigações acessórias da empresa aos órgãos do governo. Realização de transações bancárias online com segurança. Participação de leilões eletrônicos e criar procurações eletrônicas. Assinatura de nota fiscal eletrônica. Escriturações contábeis e fiscais. Um exemplo, você tem uma empresa, tá? E aí você vai emitir uma nota, a venda de um produto ou de um serviço, certo? Dependendo da sua empresa, o que é. E você tem que emitir uma nota fiscal. A nota fiscal já é emitida com essa assinatura, certo? Realização de login em ambiente restrito com o portal ECAC da Receita Federal. Quando você vai fazer o seu login, né, nesse ambiente do portal ECAC, da Receita, né, você tem que fazer uma assinatura eletrônica. Né? Isso para você ficar certificado. Tudo que você vai emitir, por exemplo, você entra no portal ECAC para ver sobre a sua declaração de imposto de renda. Como está o andamento da declaração do imposto de renda, né? Dívidas, se você tiver. Boa tarde, José Luiz Silva Moreira. Boa tarde, seja bem-vindo. Se você quiser ver a situação, se você quiser ver alguma dívida que você tem com a Receita, né? Informações sobre a declaração, se você está na malha fina ou não, você tem que fazer uma assinatura, certo? Envio de informações para o e-social. Né? Bom, vale ressaltar que a assinatura digital
feita por meio do certificado digital dispensa o reconhecimento de firma. É aquela tal coisa, tem que reconhecer firma, né? Em cartório. Cauã, boa tarde. O que garante mais agilidade aos processos. Foi o que eu falei. Evita você até ficar num cartório, né? E chega lá no balcão, bem na recepção, pronto para ser atendido pelo funcionário, diz, ó, tá faltando um documento. Né? Esse documento tem que ser registrado, tem que ser autenticado. Cadê o original? Quem aí, né, foi para cartório já com uma pasta cheia de documento original só para autenticar a cópia? Né? Quantos e quantos não já fizeram isso? Gente, eu fazia isso demais. Época de... Ainda faço, né? Época de concurso, a gente tem que autenticar. Né? Tinha que autenticar histórico, certificado, diploma. E andar correndo o risco de quê? De perder aquela documentação, a verdadeira, a original. Né? Então, a gente levava os originais, certo? Para o cartório para poder autenticar. Hoje, tem a facilidade de quê? Você entra no portal, né? De alguma documentação, por exemplo, o histórico, o diploma. Você pede ali, emite uma declaração, um histórico, já com assinatura. Não precisa você pegar o original e levar no cartório para autenticar, correndo o risco de perder o original. Então, isso facilitou demais, certo? Beleza? Bom, desse modo, podemos afirmar que as pessoas jurídicas ganham várias vantagens no dia a dia com o uso de quê? Dos certificados digitais. Né? Visto que ele facilita as transações em qualquer operação que necessite de identificação e validação jurídica pela internet. Bom, como assinar um documento com certificado digital? Como é que eu vou assinar esse documento? Das possibilidades de uso do certificado digital, a que mais se destaca é a assinatura digital. Pessoal, quando a gente vai fazer, né, Vitória Martins, boa tarde. Quando a gente vai tirar a carteira de motorista, quem aí já foi tirar a carteira de motorista? Alguém já foi? Quando você vai, você assina. É uma assinatura digital quando você está assinando. Tá? Sara Carvalho. Tem uma loja aqui, quando você vai fazer um crediário, você assina o contrato daquele crediário em meio digital. Certo? Então, considerada a modalidade mais segura das assinaturas eletrônicas, a assinatura digital utiliza obrigatoriamente o certificado digital que deve ser emitido por uma instituição autorizada. E no Brasil, as instituições que emitem o certificado digital são as autoridades certificadoras e as autoridades de registro, que fazem parte da infraestrutura de chaves públicas brasileiras. Né? Que o termo é ICP Brasil. Bom, a Assinei, que é uma empresa, está incluída na segunda categoria. Existem diversos modelos de certificado digital disponível no mercado. De forma geral, essas identidades têm validade de 1 a 3 anos, tá? E podem ser armazenadas em mídia, cartão ou token, nuvem ou ser instalado diretamente em um dispositivo. Né? Esse portal ECAC, ele tem um dispositivo. Né? Você pode simplesmente instalar, né, o app dele, da Receita, no seu celular, no seu computador. Tá? Você pode requerer a sua assinatura eletrônica. Ok? Independente de qual for o modelo, todo certificado digital possui uma chave criptográfica pública ou privada, ou seja, um nome e um número exclusivo que garante segurança ao usuário. Essa chave compõe um sistema de criptografia assimétrica,
no qual só é possível acessar os dados por meio da chave correta, que consegue decodificá-lo. Bom, e a importância de uma plataforma especializada em assinatura digital? Tá? Raila e Eliana, sejam bem-vindas. Sendo assim, além do certificado digital, para assinar um documento digitalmente é preciso utilizar uma plataforma especializada nessa operação. E dessa maneira, você garante que a assinatura foi realizada em um ambiente seguro, né, que garante a proteção dos seus dados e o amparo jurídico da modalidade. Gente, olha só. Olha aí, Santana do Piauí, ótimo, boa tarde, sejam bem-vindos. Ótimo tema da aula de hoje, exatamente. Certificado de, por exemplo, tem um congresso, certificado de congresso. Vocês já observaram o certificado de congresso? Antigamente, o certificado de congresso, gente, era assinado mesmo, era a pessoa, cada um com sua assinatura, né? A gente via que era assinado com caneta, tá? Os últimos congressos que eu participei, que eu recebi o certificado, ele já vinha no... Olha só, o certificado já vinha no e-mail. Antigamente não vinha, antigamente chegava por correspondência, tá? Então, já vem no e-mail em forma de PDF e já vem com uma assinatura digital. E depois tem um código, né? Bem pequenininho assim, atrás do certificado tem um código, várias letrinhas. Ali é o certificado digital. Tá? E não adianta fraudar não, gente. Porque tem um número de série. Aquele certificado, ele tem um número, ele tem um registro. Então, não adianta fraudar. Como assim, professora? Vamos supor que a professora Jusilene Lima vai fazer um concurso, certo? E aí, uma amiga dela também vai fazer o concurso, só que a professora Jusilene Lima tem muito mais experiência, tem vasta experiência, tem vastos certificados, vários certificados, né? Aí a amiga vai, pega um certificado da professora Jusilene, né? E por má fé, né, pega e tira o nome da professora Jusilene, faz todo um esquema lá e coloca o nome dela. Mas quem fez aquele curso, aquele seminário, aquele congresso, a professora Jusilene. Aí a amiga pega o certificado, né, a fraude do certificado, né, mudou o nome e esqueceu que aquele certificado ele tem um código, tem uma assinatura digital, tem um certificado digital, tem uma série. E aí é verificado. Quando coloca lá para comprovar, diz, opa, esse número aqui, essa sequência de número aqui, essa assinatura digital aqui, está no nome de Jusilene Lima e não você que fez o trabalho, certo? Então, isso também é uma vantagem, né? Não dá para falsificar um documento assim, certo? Dessa maneira, você garante que a assinatura foi realizada em um ambiente seguro, que garante a proteção dos seus dados e o amparo jurídico da modalidade. Bom, devemos lembrar que assinar um documento por meio de um certificado digital é um ato reconhecido por lei, tá? No caso, a medida provisória número 2202 e lei 14.063 de 2020, e que possui o mesmo valor jurídico, né, que um documento físico com assinatura e autenticado em cartório, certo? Nesse tipo de ferramenta, você irá elaborar o quê? Ou fazer o upload do documento a ser assinado na própria plataforma. Lá, após preenchê-lo com as informações necessárias e adicionar os participantes, tá? Ou seja, as pessoas que devem assiná-lo, você envia o documento para assinatura por e-mail, mensagem SMS ou WhatsApp. Já assinei muito. Por exemplo, trabalho de conclusão de curso tem que ter o nome, né, do presidente da mesa, que é o membro, que é o orientador. São três ou mais de
3 membros, né? É o orientador, que é o que vai presidenciar a banca, né, de TCC. Tem o co-orientador ou um convidado, certo? Tem vários professores. E, por último, o convidado externo à instituição, né? Vários TCC, já participei como convidada, né? E mandavam simplesmente, manda sua assinatura aí, Yuna. O aluno não tem como, então a gente vai mandar isso aqui para o aluno já com a sua assinatura. E eu mandava minha assinatura, colocava no... Cada um colocava no documento a sua assinatura digital. Tá? E depois mandava e eles completavam a documentação. Certo? Bom, todo o processo de assinatura consegue ser realizado online, sem envolver custos com papel. Realmente não envolve custos, faz é reduzir. Isso é uma vantagem de redução de quê? A gente já lembra de que assinatura digital, quando a gente fala de reduzir custos com papel, é reduzir a geração de resíduos. Transporte, impressão ou despacho de documentos. Reduz os custos em geral. Para você ter alguém que vai transportar seu documento, você tem que pagar. Né? Para imprimir, você tem que ter impressora, tem que comprar tinta. Então, já reduz muitos custos, certo? Quais são as categorias de certificado digital? Existem 4 categorias de certificado digital, que são elas. Primeira categoria. Tipo A. Tá? Então, essa categoria é a mais popular. É ideal para quem precisa assinar documentos e emitir notas fiscais. Tá? Tipo S. Utiliza a criptografia para garantir sigilo nas transações. Tipo T. Conhecido como carimbo do tempo, certifica a existência do documento ou assinatura em determinado dia e horário. Certificado digital em nuvem. Como o seu armazenamento é em nuvem, o acesso à identidade é possível por qualquer dispositivo eletrônico. Né? Vamos supor que você está viajando, certo? Vamos supor que está faltando um documento. Você descobre que vai fazer uma prova, uma seleção de um concurso, né? Ou vai se apresentar em uma empresa e tem que apresentar um documento. Tá? E aí? Você acessa em nuvem, pelo seu celular, qualquer dispositivo eletrônico. Você pega o documento pela nuvem, certo? Certificado digitais tipo A, A1 e A3. Podemos encontrar o certificado tipo A em 2 modelos, A1 e A3. Tá? A diferença entre essas 2 versões é o quê? É que a instalação do A1, a diferença, viu, gente? É feita em um computador. A instalação dessa categoria de certificado é feita em computador, enquanto o A3, que é outro tipo, tá? É armazenado em um dispositivo criptográfico, como um token ou smart card. Independente de qual dos modelos você escolher, se tipo A ou tipo A1 ou tipo A3, os certificados digitais tipo A permitem a realização de quê? Da assinatura digital de documento e de outras transações online. E no geral? No geral, o objetivo desses certificados digitais é o quê? É confirmar e identificar o assinante. Confirmar e identificar o assinante, seja ele por pessoa física ou por pessoa jurídica.
Certificados digitais tipo S, que é outra categoria, tá? Esse modelo, que também recebe o nome de quê? Certificado de sigilo. O S, gente, é de sigilo, tá? É ideal para proteger informações sensíveis e com alto valor. Sendo assim, essa modalidade de certificado permite o quê? Que somente pessoas autorizadas, ora, se já é um certificado de sigilo, então é mais restrito. O acesso é restrito. Tá? Somente pessoas autorizadas acessam o conteúdo do documento. Somente pessoas autorizadas. Por exemplo, portal ECAC, as minhas informações da Receita, somente eu. Somente eu, são minhas informações. Outra pessoa não acessa. A não ser que tenha algum problema e eu vá lá na Receita, né? E aí informo a senha para que eles possam autorizar, visualizar algum erro. Tá? Certificado tipo T, também conhecido como carimbo do tempo. Em resumo, ele é responsável por quê? Ele é responsável por atestar a existência do documento ou assinatura em determinado dia e horário. Portanto, esse modelo é um certificado digital que funciona não só para validar um documento, mas também para atestar a data e hora em que determinada atividade foi realizada. Os congressos, minicursos, né, para provar realmente que você fez algo, certo? O início e o fim de um curso superior vai mostrar pelo histórico, tá? As notas das disciplinas, se você foi bom aluno ou não, se tirou nota alta ou nota baixa, vai estar lá no histórico, é um exemplo. Tá? Certificado digital em nuvem, aquele você acessa em qualquer lugar. Na prática, esse modelo é um certificado digital armazenado em nuvem, disponível como SCPF, pessoas físicas, e SNPJ para pessoas jurídicas. Dessa forma, o acesso a este modelo de certificado digital é possível, tá? Por meio de qualquer dispositivo eletrônico. A autorização do uso ocorre por meio de quê? De um aplicativo instalado no smartphone, tá? Em que também se pode consultar o histórico de uso, né, do documento. Bom, professora, a gente fala de certificado digital, de assinatura digital, falamos das vantagens, dos benefícios, a importância. Mas como é que eu vou obter? Como é que eu vou dizer assim, chegar num certificado ou chegar numa reunião e dizer, me mande sua assinatura, né, digital, para que eu possa emitir um certificado digital? Primeiro, escolha uma autoridade certificadora ou autoridade de registro. Primeira coisa, é o primeiro passo. Escolha. Né? Primeiramente, para adquirir seu certificado digital, é necessário o quê? Entrar em contato com uma autoridade de registro, ARI, como as assinei, ou uma autoridade certificadora de primeiro nível vinculada à ICP Brasil. Bom, ainda sobre a escolha de uma autoridade certificadora, conforme a hierarquia da infraestrutura, a primeira entidade só será responsável por encaminhar a solicitação do seu certificado digital, a AC, de primeiro nível, que realizará a emissão de identidade. Segundo passo, selecione o módulo de certificado digital ideal. Até isso, gente, não é qualquer modelo de certificado digital que você vai implantar, não. Tá? Veja as opções oferecidas pela certificadora
e selecione a mais indicada para seu uso. A Assinei, como já, por exemplo, já citei elas em outros slides, né? Disponibiliza 2 tipos de certificado digital, o A1 e o em nuvem. Tá? Bom, terceiro passo. Apresente a documentação necessária. Gente, geralmente quando a gente vai pedir uma nota fiscal, ou então o profissional vai emitir uma nota fiscal, se a empresa tiver sócio, os sócios terão que ter assinatura digital. Tá? Recentemente, foi registrada uma empresa, né, e no cartório falaram, né, me informaram, uma lista de documentação. O funcionário pegou assim, uma lista de documentação para registro, mas a senhora pode estar, né, apresentando essa documentação restrita, né? A senhora pode mandar pelo portal, aí me disse lá o e-mail, o link, né? E já mande tudo comprovado, porque já tem a assinatura. Certo? É necessário apresentar alguns documentos pessoais da empresa para que a entidade ateste a veracidade dos fatos. E aí vocês me perguntam, professor, e tem gente que faz alguma maracutaia aí, né? Apresenta documentos errados da empresa, só para, às vezes, conseguir só um certificado. Tem, gente. Tem gente de má fé, né? Alguns dos documentos que a autoridade pode solicitar são o quê? Documento de constituição da empresa, né? Que é o estatuto, o contrato social ou requerimento do empresário. Estatuto a gente lembra de quê? Estatuto social, somente cooperativas, né? E outra, o estatuto é diferenciado entre as cooperativas, entre os ramos das cooperativas, certo? Tem que apresentar também o quê? Documentos pessoais dos representantes legais. Professora, é só o gestor? Não. Todos. Tá? Cartão do CNPJ impresso. Bom, além de apresentar isso ainda na coleta de dados biométricos, tá? Além de apresentar os documentos, a autoridade que irá emitir, olha aí, a entidade que irá emitir seu certificado digital também deverá coletar seus dados biométricos. Você tem que saber se aquela entidade ali, se aquela loja que vai emitir o certificado, se é confiante. Tá? Anteriormente, este processo costumava ser apenas presencial, como eu já falei. Você tinha que ir lá à empresa, né? Meu irmão foi abrir uma empresa, gente, me chamou para ser sócia. E a gente rodou para registrar isso, para fazer essa assinatura, né? Certo? Rodou, com tanta documentação. Às vezes ele voltava para casa e eu ficava, tá? Certo? Justamente por isso, ó, porque só podia ser em forma presencial. Hoje não. Hoje em casa a gente já faz, tá? Então, nesse caso, a autoridade realizava a coleta das impressões digitais do requerente. Nossa impressão digital é uma assinatura. Como assim, professor? A assinatura não é só aquela que a gente escreve, não? Não. E quem não escreve? Vai assinar um documento como? Vai confirmar algo como? É no dedão ali, ó. Certo? Bom, no entanto, com a pandemia de Covid de 2019 e a necessidade de adotarmos o distanciamento social, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, tá? O ITI, a autoridade certificadora raiz da ICP Brasil, tá? Autorizou o processo de validação por videoconferência por meio das Instrução Normativa número 5 de 2021. De acordo com o ato, durante a videoconferência, a coleta de dados biométricos ocorre pela captura, né,
da face do requerente do certificado digital, que deve atender às condições e parâmetros técnicos da normativa. Captura da face do requerente. Mas além da assinatura lá digital, gente, eles dão um tabletzinho e você com a canetinha, né, escreve lá, assina, ainda tem a captura da face. Ok? E hoje, a captura da face, você pode tirar a máscara, não tem problema nenhum. Como é que vai registrar a sua face, né, escanear a sua face você com máscara? Tá? Bom, de acordo com o ato, né, a gente já falou sobre isso aqui, a questão da pandemia, a necessidade de adotar esse distanciamento social, né? O ITI, a autoridade certificadora, autorizou o processo de validação por videoconferência por meio da instituição normativa, tá? E de acordo com o ato, durante a videoconferência, a coleta de dados ocorreu pela captura da face, como eu já havia falado, né? Porque era para evitar, gente, a questão, ó, né, de aglomeração, tá? Contato com o funcionário, certo? Aguardo e envio do certificado. Após a coleta de dados biométricos e da validação de todas as informações, a autoridade emitirá o certificado e, posteriormente, né, irá disponibilizado no formato do modelo. Bom, vimos sobre a importância, sobre as vantagens, né? E quais empresas devem ter certificado, gente, digital? Vocês acham o quê? Toda empresa deve ter um certificado digital? A princípio, qualquer pessoa, olha só, qualquer pessoa jurídica, qualquer pessoa física ou jurídica pode obter certificado digital. Qualquer uma. Entretanto, quando falarmos de empresas, tá, que são as pessoas jurídicas, tá, o certificado digital se torna obrigatório nos seguintes casos. Olha aí. Empresas que estão inscritas no regime tributário de lucro real ou lucro presumido e empresas que emitem o quê? Nota fiscal. Bom, a única exceção disso, né, é o microempreendedor individual, que é a MEI, que na maioria dos casos não tem essa obrigatoriedade, e, no entanto, ele opta pelo certificado digital voluntariamente, de forma a utilizar a assinatura digital e garantir o quê? Mais segurança para a sua operação digital. Já as empresas que se enquadram no regime tributário do Simples Nacional, por sua vez, têm o certificado digital exigido em casos diferentes. Ok? Bom, geralmente, gente, essas empresas precisam do certificado digital quando possuem mais de um funcionário. Vamos lá. Então, professor, quando possuem mais de um funcionário, uma cooperativa pode ter um certificado digital? A documentação? Pode. Possui mais de um cooperado, possui mais de um colaborador. Certo? No entanto, de forma mais específica, a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional define que o certificado digital é necessário para as microempresas, né, ou empresas de pequeno porte nas seguintes situações. Olha só. Empresas de pequeno porte nas seguintes situações. Bom, para recolher, olha só a situação. Primeiro, para recolher o Fundo de Garantia de Tempo e Serviço, que é o FGTS, recolhimento do FGTS. Entregar a guia de recolhimento do FGTS de informações da Previdência Social e enviar informações trabalhistas pelo E-Social.
Tá? No momento em que a legislação municipal ou Conselho Nacional de Política Fazendária exigia a emissão de documentos fiscais e eletrônicos. Então, é no momento que a legislação exige. Ok? Bom, outra situação, no fornecimento de informações, tá? Referentes ao imposto sobre circulação de mercadoria e serviços, desde que sejam o quê? Obrigadas pela legislação do município ou CONFAZ. Outra situação, tá? Na apresentação de informações à Receita Federal do Brasil sobre manutenção de recursos no exterior. Tá? Olha aí o Guilherme Nascimento, boa tarde, de nenhuma. Bom, temos vantagens, como a gente já viu, né, os benefícios, a importância, nós temos vantagens do certificado digital para empresas. E é isso que a gente vai ver agora. Tá? Primeiro, assinatura digital. Olha só onde entra a assinatura digital. Bom, uma das principais vantagens do certificado digital é o quê? Possibilidade de assinar documento digitalmente com total segurança. Como a identidade utiliza criptografia, a identidade, o RG da gente não tem a parte de assinar, né? E tem a criptografia, uma tecnologia de segurança extremamente avançada. Né? O uso do certificado digital vale como um atestado da confiabilidade da operação, né? Ou do documento em questão. Certo? Bom, assim, sua empresa oferece aos parceiros e clientes mais segurança, gente. Mais segurança dos dados, né, que eles informam durante as operações digitais. Por que mais segurança dos dados? Primeiro, porque pode deixar em nuvem. Vamos supor que um cartório esteja em seu desenvolvimento e, por infelicidade, acontece uma pane no sistema hidráulico ou sistema elétrico, né? Tem um curto-circuito e queima tudo. Tá? Imagina aí. Quando você vai entrar, né, no cartório, está tudo queimado. Né? Os documentos processados, os documentos, alguns documentos que você levou. Tá? Então, essa questão aqui tem o oferecimento aos parceiros e clientes na segurança de dados que informam durante as operações digitais. Não tem nada de acontecer um incêndio, né? Mas está na nuvem desses dados. Está na nuvem do seu computador, está em outro programa. Certo? Então, você não perdeu totalmente, você perdeu parcialmente. Além disso, vale ressaltar que essa questão ganhou mais ainda importância jurídica com a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, que foi a LGPD. Que até hoje, gente, essa lei, tá, de proteção de dados, ela tem um conflito, certo? A gente já viu sobre ela, já estudou sobre ela, mas depois a gente vai falar mais profundamente. Bom, a gente viu a questão da assinatura digital, né? E agora a elaboração de diversos documentos. É possível utilizar o certificado digital na assinatura? Prestem atenção. O uso é possível na assinatura de contratos digitais. Olha aí. Assinatura de contratos digitais. Falei isso para vocês, né? Que tem uma loja aqui em Teresina, a gente vai fazer um crediário, fazer uma compra, certo? E aí é tudo de modo digital o contrato. Tá? Então, assinatura de contratos digitais e em documentos de diversos setores, como educação, agronegócio, contabilidade, entre outros. Né? Isso dá uma garantia de segurança para quem? Não só para a empresa
que está adotando isso, mas também para o cliente, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente corre o risco, a gente tem o medo o quê? De nossos dados serem o quê? Hackeados, roubados. Não é verdade? Ademais, outra possibilidade do certificado digital é na elaboração de procurações eletrônicas. Estes documentos servem, olha aí, para conceder a um indivíduo a permissão de fazer o quê? Algo em nome do titular, o que facilita ainda mais a formalização de negócios à distância. Certo? Bom, mobilidade. Com o certificado digital é possível formalizar os negócios à distância. Sim. Uma vez que é possível assinar documentos com assinatura digital via smartphone, tablet ou computador. O que eu falei aqui. Baixa o app. Tem, gente. Certo? Então, a gente tem acesso a esses documentos. É possível assinar. Eu recebo documentos e eu pergunto logo, é para eu assinar? Tá? É para eu assinar esse documento? Não, a gente manda para o e-mail e você manda a assinatura. Ok? Boa tarde, Luiz Kelson de Souza Lustosa, seja bem-vindo. Bom, redução de custos é a melhor coisa. É a melhor vantagem. Reduz custos até para você se locomover até o cartório. Gente, não existe coisa pior. São 2 locais que eu reclamo, eu vou reclamando. Sabe qual é? Banco, tá? Banco e cartório. Eu vou reclamando. Eu posso ter uma coisa para resolver, mas é reclamando. Por quê? Lotado. Você tem que chegar cedo. Às vezes, por serviço que você quer fazer, nem tem mais senha. Porque, ó, né? Certo? Além dos custos de locomoção, você vai se locomover, você vai até o cartório, né? Aí tem o tempo que você gasta, certo? E em casa, gente, em casa, se você tem custos, tem, reduz, mas em casa você tem que ter a impressora. A impressora deve estar com tinta, se não tiver com tinta é mesmo que nada, tá? Então, redução de custos com papel. Uma vez que é possível realizar diversas operações de forma eletrônica, sem a necessidade de imprimir ou se deslocar para a coleta e entrega de documentos, a redação de custos das empresas. Além disso, é possível o quê? É possível evitar gastos com abertura e reconhecimento de firma. Gente, você vai reconhecer firma, demora. Não sei se alguém já foi reconhecer firma aí, mas você chega no cartório, não é aquela fila que está todo mundo ali para autenticar algo, não. Fica um funcionário só com a plaquinha, ó, reconhecimento de firma é aqui. Né? Espaço físico para armazenamento de documentos e custos com envio, entre outros. Bom, por meio do certificado digital, é possível o quê? Por meio do certificado digital, é possível assinar documentos e realizar transações online com muito mais segurança. Seu uso se tornou comum em muitas organizações. O uso do certificado digital. Tá? Comum em muitas organizações, visto que já é uma exigência para aquelas sobre os regimes o quê? Tributários. Né?
de lucro real ou lucro presumido e as que usam a nota, né? Olha só, o que é que a gente falou que é importante dentro do certificado digital? Uma das coisas importantes do certificado digital é a existência de quê? Da assinatura digital. No certificado, nós temos a assinatura, certo? E aí a gente se pergunta, professor, não é a mesma coisa não? Não, a gente vai ver aqui que não é a mesma coisa, gente. Ok? Beleza? Num certificado digital, tem a assinatura digital. Tanto a sua, que você tem que fazer, certo? Pelo portal ECAC, já dá para fazer. Evita você se deslocar e fazer uma assinatura digital. Né? Quanto o certificado digital tem a assinatura de uma pessoa, quanto daquela instituição, daquele órgão que está emitindo o certificado. A gente falou isso no início da aula, né? E aí a gente começa a falar sobre a assinatura digital e olha só, uma pessoa segurando um celular, né? E assinando, escrevendo algo, né? A realidade do ser humano muda a todo momento, em todos os aspectos, principalmente com o avanço extremamente rápido da tecnologia. Ao avanço rápido e extremo da tecnologia, né? E a gente tem que mudar. A nossa realidade tem que mudar a todo momento, a todo instante. Tem um lado bom? Tem. Tem um lado ruim também, certo? A globalização nos permitiu estarmos mais conectados, certo? Permitindo estabelecermos diversas relações através unicamente de quê? Diversas relações através de quê? Da internet. Certo? Bom, hoje em dia, por exemplo, em vez da necessidade de realizar longas viagens, eita, olha aí, necessidade de realizar longas viagens para fechar e assinar um contrato, ou esperar por semanas, né, o seu envio e recebimento pelo serviço postal, é possível formalizá-lo, né, apenas com alguns cliques no computador ou celular. Tá? Porém, isso apenas é possível graças ao advento de uma importante ferramenta na tecnologia da informação, que é a assinatura digital. Tá? Até a questão de longas viagens, gente, para fechar um negócio, vendas de terras. Né? Temos que viajar para chegar até o sinal, para chegar até o contrato, né? Assinar o contrato. E agora? Com esse avanço de tecnologia, evita isso tudo. É rápido. Só não é rápido se você procrastinar, né? Você recebe um documento e aí diz assim, vamos supor, né? Francisco Lima, assine esse documento e nos envie da mesma forma, assinado, né? Aí o Francisco Lima já recebe a documentação assinada pelo órgão, pelo instituto responsável. Só falta ele colocar dele. Certo? Bom, por exemplo, hoje em dia, em vez da necessidade de realizar isso aqui, já foi, tá? Vai pelo serviço postal. Possível, graças ao advento da importante ferramenta, a gente já viu que é a tecnologia da informação, que é a assinatura digital, tá? Quem aí já comprou algo, já assinou esse tipo de contrato? Falei no início da carteira de motorista, que a gente assina, né? Tem outros serviços também que a gente assina o contrato dessa forma, né? Tem advogados, tem escritórios de advocacia, gente, que já trabalham assim.
Mês atrasado, minha mãe precisou de um advogado, onde ele mandou todo o contrato no e-mail dela. E já tinha a assinatura do escritório de advocacia, né? E ele apenas pediu o seguinte: assine aí, né, sua assinatura digital aí. Aí ela, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E aí a gente ensinou direitinho, ela colocou lá a assinatura. Certo? Bom, a assinatura digital a gente sabe o quê? Potente ferramenta que permite que pessoas possam assinar documento digitalmente, né? Não sendo necessário nenhum papel físico ou caneta, né? Possuindo a mesma eficácia jurídica do que uma assinatura realizada fisicamente. Certo? Esse avanço permitiu a otimização do tempo dos envolvidos, né? Não sendo mais necessário o quê? Enfrentar gigantes filas em cartório ou realizar viagens apenas para coletar uma assinatura em um pedaço de papel. Tá? Gente, recentemente eu fui incumbida de levar, eu fiz uma viagem e eu levei uma documentação para que outra pessoa pudesse assinar. E aí eu fiquei me perguntando, Adriele Conceição, boa tarde, eu fiquei me perguntando, não tem como mandar esse monte de papel, né, pro e-mail dessa pessoa? Aí a pessoa me falou, tem, pois é melhor do que eu viajar com esse monte de papel, esse monte de documento, vai que perde, né? Aí é pior para quem está levando a documentação, tá? Então, é uma coisa importante, mande para o e-mail, fale, preciso da assinatura para amanhã, para ontem, né? E a pessoa senta, coleta ali a assinatura e pronto. Tem outros programas também, que é a questão, ó, da impressão que eu falei para vocês, que impressão digital é a nossa assinatura. É a assinatura para alguns, né? E aí, a gente é reconhecido por um sistema, quando coloca lá a assinatura, já reconhece que sou eu mesmo, então pronto, tá? Já já a gente volta para continuar essa aula.